Conheça porque a Igreja Vale da Bênção é uma igreja onde famílias são impactadas e restauradas. O porquê de muitas pessoas que antes viviam em cadeias espirituais, hoje declaram que vivem uma liberdade espiritual em Cristo. Veja agora alguns depoimentos na Tenda do Testemunho. Eu gostaria muito de piamente ler do início até o final. Eu sentei com essa pessoa e ela me pediu isso e eu fiz. Sentado ali em cima, tirei um momento da minha tarde para ficar um pouco mais, talvez de 2 horas de relógio com ela, no período do almoço, para ouvir ela testemunhar, lendo todo esse testemunho para mim. E ela me entregou e disse: a partir de hoje esse testemunho não é meu. Esse testemunho é da igreja. Ela está aqui hoje, mas só para que Deus seja louvado e que ela entenda o poder do testemunho, 3 pessoas, uma delas iria dar cabo da sua história, extremamente depressivo, e através da vida de Som e da vida de Eric, como ele me deu isso aqui como propriedade de Cristo, e o que eu pudesse e entregar esse testemunho para ajudar pessoas, eu fiz. E uma das pessoas, amigo de Som e de Eric, em um momento difícil e crise emocional, leu esse testemunho e mudou, foi curado. O testemunho dessa pessoa é um testemunho de uma história de um rapaz que, no primeiro momento, ele achava que tinha Deus. E foi um jovem referencial. Com 18 anos ele já sabia quem era, já sabia onde queria chegar e já sabia o que seria conquistar. Com 24 anos esse rapaz, ele casou, era alguém muito conceituado entre os seus amigos, respeitado, o casamento muito bem sucedido, ele chegou ao topo da carreira profissional, alguém que chegou a ganhar 14 mil reais por mês. E como se não fosse muito ainda, chegou a somar 200 mil reais todos os meses, ou melhor, todos os anos. Em um só ano ele conseguiu comprar um apartamento, comprar um carro próprio. Ele tinha o carro que ele queria. Ele se tornou entre os 100 profissionais do Brasil, na especialidade que ele atua, um dos mais destacados. Ele estava entre os 100 profissionais da sua área. Mas chegou um momento que ele percebeu que havia um grande vazio dentro dele. Chegou um momento que ele queria se descobrir. Porque eu tenho dito para vocês, não adianta você ter sem você ser. As pessoas buscam ter para depois ser, e descobrem que ser sem ter, ou ter sem ser, termina se tornando um vazio total. Então ele descobre que dentro dele havia um vazio, começa a duvidar da existência de Deus. Ele ganhou muito dinheiro, tem a sua casa própria, tem a sua esposa, ele então tem um filho. Ele começou a viajar por muitos estados do Brasil, se destacou muito, e ele então resolve colocar esse vazio existencial dentro dele, tentou preencher com o conhecimento, com a sabedoria. Então ele foi buscar na filosofia um preenchimento da sua alma. Ele foi buscar no conhecimento dos grandes filósofos, dos grandes sábios, o conhecimento para preencher esse vazio que nunca era completado dentro dele. Ele então começa a ter 10 anos de carreira, e quando ele percebe que já tinha tudo o que queria ser, ele já não descobre mais o entusiasmo, a felicidade na sua carreira profissional. Ele então resolve pegar os seus investimentos e aplicar em um negócio que parecia ser muito promissor. Ele abre uma empresa em Feira de Santana, em um lugar nobre, em um lugar muito frequentado por pessoas, uma empresa extremamente bem planejada, tudo bem ajustado, tudo com muita ordem, havia tudo para dar certo. Essa empresa começa a funcionar, mas ele sempre questionando a existência de Deus. Ele achava que Deus era uma invenção de homens. Parece até um paradoxo.
porque Deus que inventou os homens, na cabeça dele foi um homem que inventou a Deus. Deus era invencionice de homens para ele. Então ele monta esse negócio, tinha tudo para dar certo, faturamento entrando, como ele diz no testemunho, bombava de gente. Gente entrava, a gente saía, faturamento chegava nas metas, mas ele não conseguia arcar com as suas contas. O negócio, com o tempo, que preenchia e trouxe alegria para ele, de repente ele para e percebe que a alegria que ele tinha foi momentânea e passageira. E o negócio, por mais que tinha gente, que entrava dinheiro, que tinha entradas, ele não conseguia arcar os compromissos. Então ele descobre uma mais profunda tristeza, e o vazio que havia sido preenchido com aquela conquista, de repente, cai por terra, e ele então se sente um nada. Duvidando da existência de Deus, ele começou a ser alguém que emprestava, alguém que abençoava, alguém que ajudava os amigos, alguém que conquistava, que dava conquista para pessoas, mas num dado momento, na sua crise, no seu vazio, na sua tristeza, na sua frustração, ele começou a ter que pedir emprestado a pessoas. Esse homem que chegou a ganhar 200 mil reais por ano, agora está tendo que pedir emprestado. E os amigos, claro, que sempre o consideraram e lhe viam como um exemplo de caráter, começam agora a perceber que ele se torna um mentiroso, que ele se torna um enganador, que ele se torna alguém que não cumpre os seus compromissos mais, ele já não consegue mais pagar as suas contas. E ele então começa a descobrir um mais profundo vazio dentro dele. No auge da crise, um casamento que havia nascido para dar certo, começou a entrar em crise, e as brigas, as discussões, as desavenças dentro de casa eram quase que diárias. Ele então, nessa mais profunda crise, começa a perceber que o seu filho de apenas 1 ano, que ele planejou tanto ter, ele chama a esposa e diz assim: nós vamos criar o nosso filho de tal maneira que nós nunca vamos tocar as mãos nele, nós nunca vamos dar uma surra nele, nós sempre usaremos de sabedoria, de inteligência. Volto a falar, ele era alguém que estudou muito, que leu muitos livros, que tinha muitos gurus como seu mentor. E ele diz: nós não vamos bater nos nossos filhos. Mas no auge da crise, no auge do vazio existencial dentro dele, ele vê o seu filho chorando e não queria parar de chorar. E enquanto o menino chorava, ele ficava mais nervoso. Então ele pega o seu filho de 1 ano, que ele havia feito um voto de não bater nele, de não espancar ele. E ele pega esse filho e começa a chacoalhar na cama, fazendo de tudo para que ele calasse a sua boca. Está aí agora alguém que tentou descobrir o tudo e viu que o tudo não basta quando não se tem Deus. E cada vez mais questionando a Deus. Então ele tem uma sobrinha que ele tinha até então como um referencial, como alguém que era o ícone de um exemplo de caráter, de um exemplo de pessoas. No meio das suas viagens ele sempre questionava, ele tenta montar um outro negócio, mas o outro negócio também não dá certo, e as duas empresas terminam indo a pique, ele tem que se desfazer desse negócio. É quando então uma das suas sobrinhas começa a frequentar uma igreja chamada Vale da Bênção. E essa sobrinha que tanto o admirava, ele percebia que cada vez, de alguma forma, ele maltratava ela com palavras. Ele maltratava elas com atitude, e ainda apontava para ela e criticava pelo fato dela estar na igreja. Igreja é lugar onde as pessoas são alienadas. Igreja é o ópio do povo. Igreja é a fuga dos covardes. Igreja é o lugar das pessoas que não têm personalidade. Igreja é o lugar das pessoas que não se conhecem. Esse era o pensamento dele. Mas essa sobrinha, ela sempre vinha para mim e dizia: ore pelo meu tio, ore pelo meu tio, ore pelo meu tio, ore pelo meu tio. Eu sempre disse a ela: há um tempo determinado para tudo. O seu tio é propriedade do Senhor Jesus. Às vezes a gente tem um monte de preparação, mas a Bíblia diz que a última resposta vem da boca do Senhor. Ele então, no auge desse vazio, no auge da sua crise, já não tem mais dinheiro para pagar as suas contas, já está possesso por vergonha. Os amigos se afastaram, as pessoas que antes o viam como alguém de credibilidade, agora o vê como um agente de vergonha. Ele então chega no momento, numa viagem, que ele é ministrado por Deus. E ele então começa ali
achando que é loucura, Deus falando ao coração dele e dizendo assim: meu filho, sabe por que você está passando isso agora? Porque enquanto você era mais jovem, você ainda acreditava em mim, mesmo não estando nos meus caminhos. E enquanto, mesmo afastado, você acreditava em mim, de alguma forma eu ainda poderia estender a minha graça e a minha misericórdia, e você ainda conseguiu conquistar alguma coisa. Mas a partir do momento que você começou a blasfemar do meu nome, a partir do momento que você desacreditou da minha existência, eu tive que me afastar. Você me afastou de você. E porque você me afastou de você, hoje você está enfrentando tudo isso. Você teve que andar pelos seus próprios caminhos, você teve que seguir a sua carreira solo, como também assumir as suas responsabilidades. Então, em um dado momento, por muita oração dessa sobrinha dele, que é uma 12, uma líder de avivamento dessa igreja, o Espírito de Deus o ministrou, e ministrado por Deus ali, ele decidiu. Deus falou com ele que poderia recomeçar a história dele se ele se voltasse para o Senhor. É claro que o testemunho é muito grande e nós não temos como narrar tudo aqui. Mas naquele momento, enquanto Deus está ministrando ele, eu me recordo que um dia Deus marcou um encontro com ele. Como que diz em Isaías: se você me ouvir, se você me obedecer, eu voltarei fazer você comer o melhor dessa terra. Estava alguém que havia viajado muito, achava ele pelo Brasil. Alguém que estava destacado entre 100 mais qualificados profissionais da área dele no Brasil. Desempregado, em casa e agora desejando dar cabo da sua própria vida. O fim é a minha saída. Dar um cabo na minha vida é a minha única porta de saída para acabar esse vazio dentro de mim. Mas foi na sua fraqueza, na sua humilhação, como disse Jonas no ventre da baleia, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E eu me lembro que Deus me levou na casa dele, e eu passei mais de 4 horas de relógio. Ele ainda com a mente cética, não acreditava em demônio, não acreditava em nada, não acreditava no mundo espiritual, mas o Senhor, com alarido, com glória, com autoridade e com sabedoria, e com a Bíblia na mão, me usou para instruir a vida dele. Ele então faz um voto com Deus: Senhor, se tu és Deus, e o Senhor me erguer das cinzas, e o Senhor me levantar da lama, do pó, da humilhação, desse estado de morte que eu estou, eu contarei o meu testemunho para toda a sua igreja e onde quer que eu for. Darei o meu testemunho, não como uma obra particular, mas público. Está aqui assinado por ele, público, para quem possa entender que o Senhor é Deus. Deus então começou uma obra de reconstrução, e ele veio para essa igreja, e a primeira palavra que ele ouviu foi um supapo, porque foi quando eu gravei aquele DVD pregando sobre: você é cão, porco ou ovelha? E a sobrinha dele no final veio chorando: meu bispo, e essa palavra, ele não vai voltar mais nunca. Eu digo assim: epa, a palavra nunca volta vazia. Hoje ele não é cão, ele não é porco, hoje ele é ovelha. Ele então aceitou a Jesus, mergulhou no encontro com Deus, teve a sua vida restaurada, as suas emoções curadas, foi liberto das suas marcas, dos seus traumas. Havia muita coisa guardada dentro do seu coração. Deus então me usou para dizer: você vai voltar para a sua área, você vai voltar para a sua carreira. E eu me lembro que ele disse assim: eu já perdi algumas das minhas qualificações. Eu disse: o Senhor irá lhe restituir. Quando ele decidiu fazer isso, ir para o encontro, fez escola de líderes, Deus lhe abriu uma porta. Deus sempre abre uma porta de escape para quem se move para Ele. Deus disse para Paulo: dura coisa é para ti ficar lutando contra mim, recalcitrar contra os aguilhões.
E ele então mergulhou em tudo. Deus o levou, colocou ele em uma empresa agora, onde essa empresa, Deus vai e ministra o coração dele. Você não disse para muitas pessoas que já viajou por 20 estados? Olha o que eu fiz em apenas um ano. E ele diz no testemunho: o ano da conquista. Eu te levei em menos de um ano para viajar mais do que 10 anos que você viajou por todo o Brasil. Eu te levei em muito mais estados. E ele diz aqui no testemunho, detalhe, sem gastar um centavo. O mais forte de tudo é que quando Deus está ministrando ele começa a chorar. Uma pessoa está do lado enquanto ele escreve o seu testemunho. Ele disse para mim: eu não posso deixar enterrar 2017 sem abrir a minha boca e dizer para a igreja e para as pessoas o que Deus fez no meu ano da conquista. Deus então restituiu, deu a ele a oportunidade de se qualificar. E alguém que era entre os qualificados do país estava entre os 100. Hoje tem uma qualificação que apenas 10 pessoas na nossa nação têm. Como se não bastasse, Deus nunca nos abençoa para nos ver apenas abençoado, mas Deus nos abençoa para ser canal de bênção para outra pessoa. E alguém que estava passando muita dificuldade, amigo de infância dele, hoje está trabalhando com ele, e o Senhor também está trabalhando dentro dele, e logo vai viver toda uma experiência com Deus. O seu filho hoje olha para ele e olha para mim, e quando você pergunta: o que é que você quer ser? Ele diz: eu quero ser um bispo. O filho dele hoje chama a família e diz: a minha missão é fazer com que a nossa casa, com que a nossa família ande na paz e no caminho do Senhor. Alguém que tinha colocado o seu vazio para ser preenchido no dinheiro, nas empresas, no negócio, nos livros, no conhecimento ou na formação, descobriu que há um vazio existencial dentro dele, dentro de cada um de nós, que só pode ser preenchido por Deus. E hoje ele está aqui, e no testemunho ele diz 4 coisas que ele gostaria de dizer para a igreja, e que ele gostaria de dizer para as nações, e que eu já disse que Deus vai usá-lo de maneira tremenda, da forma dele, como usou a Paulo, para alcançar pessoas onde a igreja congregada não pode alcançar. E esse alguém é meu amigo Ícaro. Tem muito mais coisas dentro desse testemunho, mas tem 4 coisas aqui que eu vou deixar para ele relatar o mais breve possível, para que todos aqui possam entender o que ele aprendeu nesse testemunho. Primeira coisa: nunca, absolutamente nunca se afaste de Deus. Por pior que lhe pareça, esse é o primeiro passo para a sua derrota. Segundo, reconquistar é muito maior do que conquistar. Conquistar você trabalha, rala e até consegue alguma coisa. Mas reconquistar é muito diferente. Para reconquistar, você precisa conquistar, perder tudo, se manter firme, não perder a fé nem a esperança, e ter força para fazer tudo de novo. Então hoje eu sei que conquistar pode até ser do homem, mas reconquistar só com Deus. Terceiro, amém. Terceiro, é que Deus sonda aqueles que terão coragem de fazer aquilo que realmente precisa ser feito. E quanto maior for a coragem no coração de cada pessoa, maior serão os milagres e as proezas concretizadas em sua vida. E a quarta e última, e essa eu não preciso de papel, bispo, é que tudo, absolutamente tudo que aconteceu
do início até o final, é apenas para duas coisas: para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Bate mais forte esse aplauso! Você gostou desse vídeo? Então dá um like, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de clicar e ativar as notificações. Deus abençoe, graça e paz. Programa Encontro Profético. Uma produção Vale da Bênção.